Então vamos lá, meu aluno, trabalhando. Trouxe para você está acompanhando aí na tela, um quadro comparativo entre federação e confederação. Legal você perceber que uma confederação, pelo fato das unidades parciais possuírem soberania, elas se unem através de tratado internacional. Já na federação, o que liga as unidades parciais é a Constituição. E perceba que na confederação existe uma soberania. Ainda que haja uma ligação entre elas, existe aí o Instituto da Igualdade entre as unidades partes, as unidades parciais, podendo ela denunciar a qualquer tempo o tratado e se retirar daquele conglomerado. Agora, na federação, é vedado o direito de secessão. Inclusive, aquele que prega contra o direito de secessão, aquele que prega pela separação do Estado, aquele que prega contra essa unidade, comete um crime contra a segurança nacional, como nós vamos ver adiante. Tudo bem? Então, chama atenção que uma está ligada por uma Constituição e a outra você tem o Tratado Internacional. Na confederação, você tem uma série de países se unindo através do Tratado Internacional e a soberania ainda continua com cada uma dessas unidades parciais. Na federação, não existe soberania. O que você tem é a igualdade entre as unidades parciais e a supremacia do todo sobre cada uma das unidades, impedindo que elas se separem, inclusive podendo fazer a chamada intervenção no Estado. Tranquilo? Para manter essa unidade nacional. Agora, quanto à unidade parcial, eu trago para você que é a denominação da parte no Estado composto. Então, quando você tem uma parte dentro do Estado composto, você chama de unidade parcial. Tranquilo? E isso é variável por cada Estado, né? Eu trouxe para você a Suíça, a Alemanha, a Argentina e Brasil. No Brasil, você chama de Estado-membro, a Argentina, província, Suíça, você tem o cantão e na Alemanha você tem Länder como unidades parciais. Tudo bem? Tranquilo? Agora, para que você entenda, né, uma pergunta tão comum em prova e tão comum nos alunos, né, professor, por que nos Estados Unidos é tão comum os estados legislar com uma autonomia muito maior se comparada com as autonomias que o Estado tem dentro do nosso país? Por que lá o Estado se apresenta com muito mais força se comparado com o Estado brasileiro? O processo de formação da federação ele é determinante na força do Estado. Perceba que tudo se dá por conta do processo de colonização. Quando a Inglaterra colonizou a América, na verdade, ela colonizou 13 colônias. Aqui, Portugal, quando colonizou apenas uma única colônia. Perceba que o Brasil é uma grande extensão territorial que teve que ser desmembrada para que pudesse ser governada. Então, na origem, você tinha um Estado unitário. Esse Estado unitário foi abrindo mão das suas atribuições e passando para o Estado. Então, ele foi passando as atribuições para o Estado, evidentemente, sem perder a força daquilo que ele achava necessário conter. Então, os Estados não receberam uma autonomia fortalecida, se comparada com aquilo que ficou na mão da União. Quando você tem uma federação formada de uma outra forma, como você teve lá nos Estados Unidos, você tinha uma confederação que virou confederação, você tinha uma confederação que virou federação, você tinha cada unidade parcial com a sua soberania. E cada uma delas teve que abrir mão da sua soberania para se tornar um Estado membro. Ou seja, ia compor o todo, perdendo a soberania, perdendo o direito de separação. Então, a unidade parcial é ela que foi passando a atribuição para o todo. Elas se reuniram e foram abrindo mão, né, da sua vontade e passando para o todo. Diferente do Brasil, onde o todo passou as suas competências para as unidades parciais. E quem passa com menos vontade. Essa é a ideia. Então você já consegue visualizar que lá o que rolou foi uma agregação.
E aqui nós tivemos uma desagregação de competências. Aí você tem a expressão federação por agregação e federação por desagregação, que nós já vamos ver na sequência. Mas eu trago aqui um momento histórico, né, dos Estados Unidos, para que você consiga visualizar esse processo. Eu coloco ali para você, a Inglaterra possuía 13 colônias, Portugal apenas uma. Nas 13 colônias da Inglaterra, você tem 3 marcos, né? 1776, você teve a declaração de independência. Um ano depois surgiu aquele tratado internacional chamado Artigos da Confederação, onde foi uma união militar para enfrentar a Inglaterra, mas cada colônia continuava com a sua soberania, tranquilo? Cerca de 10 anos depois, em 1787, surgiu a Confederação da Filadélfia, onde foi elaborada uma Constituição e surgiu a Federação Americana. Tranquilo? Bem, da forma que você tem hoje. Então perceba que cada unidade parcial que possuía soberania foi abrindo mão de suas competências, abrindo mão dessa soberania em nome do todo. Tranquilo? Então eles se juntaram. Tranquilo? Eles se juntaram. Bem, avançando, que você vai relaxar. Aí a grande pergunta é, né, por que nos Estados Unidos as unidades parciais têm maior autonomia se comparado com o Brasil? Eu digo para você que nos Estados Unidos você tem uma federação por agregação, ou seja, você tinha uma série de estados independentes que se agregaram, se juntaram, tranquilo? No sentido do quê? No sentido do centro. Se é no sentido do centro, você chama de centrípeta. No Brasil, o contrário, né? No Brasil, você tinha um estado unitário que foi fracionado em parte. Então, você tem a chamada federação por desagregação, saindo do centro e indo para as laterais, que também é chamada de federação centrífuga, fuga do centro. Tranquilo? Não despreze essa informação, que em prova de SESP-PNB é muitíssimo comum esse tipo de questionamento. Tranquilo? Bem, para que a gente não fique só nesse estudo superficial, vamos trabalhar algumas características da federação, porque é a federação que nos interessa, uma vez que a tua forma de Estado é federal. Tranquilo? O Brasil possui o Estado federal, é um Estado composto. O Brasil é uma federação. Como características da federação, a primeira trazida aqui para você é a indissolubilidade do vínculo, uma vez Estado, sempre Estado. É evidente que o artigo 18, ele traz para você como você poderia ter Estado se desmembrando, mas note que ele não pode jamais se separar do todo. O que você pode fazer é mudar a configuração geográfica, ou seja, um território virar Estado, um Estado virar território. É evidente que com manifestação da população interessada, aprovado pelo Congresso Nacional por lei complementar. Então você poderia mudar o desenho dos estados brasileiros. Agora, você jamais poderia ter um Estado se desgarrando do todo e se tornando uma outra federação. Tranquilo? É vedado a secessão. Aí eu coloco para você que o artigo 1º já menciona de imediato, né, da Constituição da República Federativa do Brasil, é um Estado democrático de direito e constitui-se pela união indissolúvel. Aí ele diz para você que as partes elas estão juntas e você não poderia, em hipótese alguma, separá-las, né? A razão pela qual você tem a expressão indissolubilidade do vínculo. Eu trago a Lei 7.170 de 83, que é a Lei de Segurança Nacional, que faz menção aos crimes políticos, né? Aquele que prega pela separação do Estado responde pela Lei de Segurança Nacional, podendo inclusive ser preso. E evidentemente que o Estado que atenta contra esse princípio federativo, o princípio federativo é um princípio sensível da Constituição da República Federativa do Brasil. Você já tem essa informação no artigo 34, inciso 1º da Constituição. Enseja a intervenção federal. Tranquilo? Então, para conter esse ânimo popular
de separação do todo, poderia as Forças Armadas ir lá e atuar para acalmar os ânimos, tudo bem? Restabelecer a ordem. Uma outra característica, já falei da insolubilidade do vínculo, seria a divisão constitucional de competência. Ela é típica da federação e ela é ótima para você entender o direito administrativo, principalmente no tema serviço público. Tudo bem? Então, olha que interessante, os assuntos de interesse local, para que você tenha uma efetividade maior, uma satisfação maior popular, ficou por conta da menor unidade, que é o município. Agora, se o assunto for de interesse regional, coloca ele na mão do Estado. Se for de interesse nacional, dê para a União. E é importante, desde já, mencionar o exemplo clássico também de prova. Se o transporte é intramunicipal, a atribuição de fornecê-lo ao povo, isso é um poder-dever, esse oferecimento de serviço público, ele tem que oferecer esse transporte urbano de passageiro, o município deve fornecer, em se tratando de transporte, dentro da sua base territorial. Agora, em se tratando de transporte entre municípios de um estado, ou seja, transporte intermunicipal, essa atribuição é do Estado. Se tratando de transporte internacional ou interestadual também, essa atribuição seria da União. Então, note que as atribuições de cada ente da federação, elas estão delimitadas no texto constitucional, fazendo um link dessa informação com o nosso direito administrativo, que é o objeto do nosso estudo. Note que eu estou falando para você apenas das entidades políticas, União, Estado, Distrito Federal e município. Lembrando para você que o Distrito Federal não pode ser dividido em município. No Distrito Federal, as atribuições municipais, elas se acumulam com as estaduais. Tranquilo? Mas o que é relevante nesse momento é o seguinte, olha, existe uma série de serviços que tem que ser prestado pela União, uma série de serviços tem que ser prestado pelo Estado, uma série de serviços tem que ser prestado pelo município. Agora, se você vai no artigo 175 da Constituição, ele diz o seguinte, olha, os entes federados, as entidades políticas, eles podem prestar diretamente ou indiretamente. E o ideal é que se preste, em virtude do que a gente vive hoje, o ideal é que se preste indiretamente para não erar o Estado. Então, tudo que pode ser delegado, né, o chamado serviço impróprio, tudo que pode ser delegado, tem que ser delegado. O ideal é que seja delegado, até para que o Estado gaste menos e esteja sempre com uma lazeira, obedecendo a lei de gasto público, a nossa lei de responsabilidade fiscal. Tranquilo? Então, o Estado vai fazendo o quê? Para atender melhor o cidadão. Ele vai descentralizando os serviços, ele vai criando, muitas vezes, novas entidades dele próprio ou passando para o empresário, chamado mercado, segundo setor, concessionário ou permissionário. Então, o texto constitucional, ele não cria autarquia, ele não cria fundação, ele não cria empresa pública, ele não cria sociedade de economia mista. Ele não cria concessão, ele não cria permissão. O texto constitucional dá as atribuições para as entidades políticas. Quem vai criar esses entes quem vai criar essas entidades, autarquia, fundação, empresa pública, sociedade de economia mista, é a entidade política de acordo com o seu interesse. E como eles possuem capacidade política, ou seja, capacidade de elaborar suas próprias leis, essas entidades vão sendo criadas através de lei, ora diretamente, ora por autorização legislativa. Tranquilo? Então, existe sim uma divisão constitucional de competências quando o tema é federação. Tudo bem? Na próxima aula a gente continua.